Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de teologia. Nós estamos aprendendo sobre homilética, a arte da pregação. Amém? Nós vamos aprender como preparar um sermão. Nós vamos aprender hoje a estrutura de um esboço. Primeiramente, nós temos que estar com o estudo pronto, aprofundado, pesquisado, estudado. Posteriormente, é só organizar um corpo de um sermão. Bem, então vamos lá, lembrando que essa é a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, a extensão de Itapevi, amém? Eu sou o evangelista Jabes e nossa escola funciona na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Itapevi. E eu conto com os irmãos, em nome de Jesus, aprendendo, acompanhando, buscando conhecimento e também pega o seu caderno, sua caneta e vai anotando para o maior crescimento. Por mais que você não seja um aluno aqui da FAESP, do curso básico, do curso médio, mas você pode também se tornar um aluno ou você pode adquirir, na verdade, esse conteúdo que já está disponível a você, aprender um pouco mais. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula? Senhor Deus, é do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a Ti em oração, clamando a Ti, Pai. Ó Deus Santo, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Deus, nós precisamos de Ti. Através do Teu Espírito, para trazer, meu Pai, entendimento, esclarecimento em nossas mentes. Nós precisamos compreender as Tuas Sagradas Escrituras. Eu sei que há diversas ferramentas, mas se o Teu Espírito Santo não for conosco, é impossível de nós aprendermos, desenvolvermos, ó Pai, vivermos a Tua Palavra. Nós queremos também aprender, meu Pai, a interpretar. Queremos aprender, meu Pai, a fazer um bom estudo bíblico, se aprofundar e aprender a organizar para poder aplicar com excelência a mensagem do Teu Evangelho para a salvação dos perdidos e para a edificação da Tua Igreja. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Ó Pai, te pedindo também, meu Pai, pela vida de cada um que está lá de trás do computador, do celular, do notebook, que estão aprendendo, que estão anotando, que estão, meu Pai, adquirindo esse conhecimento. Que não seja somente um conhecimento teórico, mas que seja um conhecimento prático, para a glória do Teu nome. Assim pedimos a Ti e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, essa é a nossa aula de número 5, tá bom? É a parte 2, tá? O pregador e o sermão. Nós falamos sobre as fontes de pesquisa, tá? Em primeiro lugar, Bíblias em várias versões, tá? Em segundo lugar, manuais bíblicos. Terceiro, comentários bíblicos. Falei para você atentar também para a vertente teológica do autor. Em quarto lugar, dicionários, as pesquisas nos dicionários bíblicos, hebraico, grego, aramaico, ou seja, os léxicos, tá? O próprio português e também, em quinto lugar, os mapas bíblicos, em sexto lugar, bíblias, estudos, rodapés, tabelas e tudo mais. Em sétimo lugar, teologia sistemática, para termos o conhecimento geral da teologia sistemática, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Amém? Falamos acerca do sermão temático, que é o sermão topical. As ideias são tiradas diretamente do tema. A divisão desse tipo de sermão depende do texto, tá bom? E a escolha do tema, escolha o tema e depois você vai buscar a referência para dar base àquele tema que você escolheu. Segundo, nós aprendemos sobre o sermão textual. As ideias principais ou divisões são tiradas do texto bíblico, tá? As ideias secundárias podem ser tiradas de outros textos, mas o foco principal está no texto bíblico. Vale ressaltar também que não se utiliza muitos versículos, entre 1 a 5 versículos do sermão textual, tá bom? O foco está no texto pelo qual nós estamos estudando, ou seja, do que você escolheu. O sermão expositivo é aquele que é extraído de uma longa passagem bíblica ou de uma perícope, tá? E é expor aquilo que está escrito. Você vai explicar versículo a versículo e tirar os tópicos e subtópicos dentro do texto, tá bom? É ler, explicar e aplicar. Essa é a base. Você vai ler, explicar e aplicar versículo por versículo, trecho por trecho, ideia por ideia. Tá legal? Aquilo que está no texto. Você não vai colocar as suas ideias no texto. Você vai extrair as ideias que estão dentro do texto. Então vamos lá. Falando da estrutura do sermão. Depois que você estudou, depois que você pesquisou, depois que você tem o conteúdo, depois que você cavou, depois que você tem toda a informação, depois que você já tem aí na iluminação do Espírito Santo vários conteúdos ali, vale ressaltar também que agora você vai organizar e desenvolver, tá? Você vai organizar e desenvolver cada tópico, cada subtópico. Você vai desenvolver o título, o tema, o texto, a introdução, o corpo do sermão, os tópicos, subtópicos,
Você pode colocar na ilustração a conclusão, então você vai observar que depois que você tem o seu estudo preparado, aí você vai organizar a mensagem. Então, nós vamos aprender sobre a estrutura do esboço. Há uma frase muito interessante do pastor Luiz Antônio que diz assim: um homem pode fazer o esboço, mas a mensagem quem dá é Deus. Então, o homem pode fazer o esboço, mas quem dá a mensagem é Deus. Amém? Título. O que é o título? Primeiro você tem que ter o texto, já tem que ter estudado o texto. Depois que você tem um texto, estudou o texto, você vai escolher o título. O título é aquele chamativo, tá? Aquele que vai chamar as pessoas para o sermão. E muitos falam assim: o tema da minha mensagem é... Não é o tema da mensagem, é o título da mensagem. Tema é o assunto que você vai pregar. O título é aquele nome que você dá à mensagem, tá bom? Então muitos confundem aí. Então cuidado com isso. Título é o nome da mensagem que você vai dar. Cuidado com títulos extravagantes. Por exemplo, 5 coisas que tem no inferno e está faltando na igreja, né? Tem uns títulos que são muito chamativos. Escolha títulos simples, né? Comece de forma simples. Amém? Mas vamos lá. O tema. O tema é o assunto principal daquilo pelo qual você vai estudar. Por exemplo, mesmo que seja um sermão textual ou expositivo, ele tem um assunto principal. Amém? A ideia principal do texto. Nos sermãos que são temáticos, logo você vai tirar o conteúdo de dentro do tema, fé, amor e tudo mais. Porém, no sermão textual ou expositivo também tem um tema, aquilo que é principal, tá bom? Vamos lá, o texto, né, que você já escolheu, que você já estudou. A introdução, se caso for topical, você pode explicar o que é fé, o que é amor, o que é a palavra que você vai expor dentro de vários versículos. Tá bom? Então você pode falar no sentido geral de toda a Bíblia e também trazer os significados. No sentido de sermão textual e expositivo, você pode falar do pano de fundo histórico, do pano de fundo cultural, você pode falar o contexto histórico para depois chegar no texto que você vai expor. Então você fala o que está anterior, tá, o contexto, e você vai falar então o texto que você vai expor. Vale ressaltar também o corpo do sermão. O corpo do sermão temático ou topical, ele é desenvolvido assim: fé, você escolheu lá fé, o tema, né, o assunto. Então você vai desenvolver vários tipos de textos bíblicos e versículos que falam sobre fé. E você vai dar nomes àqueles tópicos, tá bom? Sobre fé, sobre amor, ou o assunto que você escolheu. No sentido de sermão textual ou expositivo, você vai fazer de que forma? Você vai olhar para dentro do texto bíblico e o corpo do sermão ele vai ser extraído do próprio texto bíblico, no sentido textual e expositivo. E os tópicos e subtópicos serão extraídos do próprio texto. Esse é o corpo do sermão textual e expositivo. E a ilustração? A ilustração é opcional, mas ela tem que estar envolvida dentro do tema, dentro daquilo pelo qual você está falando. Você não vai falar de uma ilustração que seja desconexa daquilo que você está propondo. A conclusão é o resumo total que você vai fazer com a igreja. Você vai fazer um desafio à igreja, tá? Por exemplo, você pegou um sermão de ensino, de instrução, ou ele tem um ensinamento por trás daquilo. Um ensinamento moral, um ensinamento espiritual por trás daquilo, um ensinamento social, não importa. Mas o importante é que você faça o desafio e encerre com oração. Amém? É lógico que tem toda uma questão cultural da tua igreja, como que funciona, né? Tem igrejas que permitem que o pregador faça o apelo, que faça uma oração no final. Lembra da ética. Você vai se adequar ao ambiente que você está, tá? Se o pastor não te autorizou a fazer a oração, ou fazer um apelo, ou chamar alguém para orar, não faça. Mas se te deu autorização para isso, você vai fazer, você vai orar, você vai fazer um apelo, né? Porque isso é interessante, você fazer um desafio pelo conta da mensagem que você ensinou, que você pregou. Tem que estar conectada, a mensagem toda tem que estar conectada. E você vai fazer o quê? Vai aliançar, você vai fechar ela na conclusão, trazendo esse resumo, esse desafio, esta oração. Alguns colocam um louvor ali de fundo, ou vai louvando baixinho, enquanto vai orando. Isso é importante, é lógico, nós somos pentecostais, nós damos vazão ao Espírito Santo e também às nossas emoções, né? Nós queremos glorificar a Deus por você que ficou até aqui conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, dessas ferramentas da homilética, a arte da pregação. Agradecendo a Deus pelo nosso pastor Eliseu Martins, agradecendo a Deus pela nossa secretária Mancimar e toda a equipe da FAESP aqui em Itapevi. Deus abençoe você em nome de Jesus.